para os Estados Unidos, eu não podia deixar de falar dessa nova pressão internacional que um dos integrantes majoritários do sistema, que é a JBS, deve sofrer. E você vai achar estranho, porque, nossa, Paulo, a JBS, é mesmo a JBS que conseguiu intermediar o acordo para tirar a sanção Magnitsky do Moraes, falou, meu amigo, e quem está dizendo não sou eu, mas o Peter Navarro, que é assessor sênior, conselheiro sênior do presidente Donald Trump, justamente para comércio e fabricação. Vejam o que o Pete Navarro está dizendo e não eu. At the time, you paid $50 for a steak only if your waiter wore a tux. Now, you pay it under fluorescent lights at the supermarket. America has over 500,000 cattle ranches, but almost all that beef must pass through just 4 processors controlling about 85% of the market. 2 of them, JBS and National Beef, are effectively controlled from Brazil. Brazil is the world's biggest beef exporter. China is the world's biggest buyer. That means China ends up setting the price of dinner in America. Ranchers get less, you pay more, profits flow overseas. That's why Donald Trump has ordered the Department of Justice to act. Americans didn't vote to have their dinner prices set overseas. They voted for leaders willing to break cartels and bring steak back to the dinner table without a tux. O que acontece é que, como está dizendo o Pete Navarro, hoje você tem nos Estados Unidos mais de 1.000 milhões de ranchos de gado que produzem as carnes que são consumidas no país, mas tudo passa por 4 empresas. Uma das 4 empresas é justamente a JBS, e uma das preocupações que ele levanta no vídeo é que uma empresa brasileira controla grande parte do processamento de carne dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que o maior importador de carnes é a China. Ou seja, a América depende do Brasil para processar a carne e para estipular o preço depende da China, já que eles compram mais do que todo mundo. Diante disso, a ação que o Peter Navarro disse que o Trump irá tomar é quebrar o cartel do qual a JBS faz parte. Lembrando que já existe uma investigação em curso contra a JBS nos Estados Unidos e, pelo menos, pelo que disse o Peter Navarro, parece que não está indo muito bem as coisas para o lado dele. Mas Paulo, poxa, não foi a JBS que deu dinheiro para a campanha do Trump e que conseguiu aproximar ele do Lula e, poxa, não teve o Lula nessa semana dizendo que ele conversou com o Trump? Bom, isso também se conecta ao que eu venho falando sobre o Trump há muito tempo. O Trump não tem nenhuma dificuldade em receber o Joesley Batista e logo em seguida anunciar uma investigação contra a empresa dele. Ele não tem nenhuma dificuldade em falar com o Lula por telefone e dar continuidade às investigações, às tarifas e às investigações, por exemplo, contra o Brasil, na sessão 301. E nessa conversa, o Lula disse um não para o Trump. Ele não fez isso diretamente, mas quando ele conversou com o Trump sobre a participação do Brasil no Conselho de Paz criado pelos Estados Unidos, que a imprensa vendeu como se fosse um convite maravilhoso pessoal do Trump para o Lula, mas na verdade foi um convite que o Trump fez a 60 países, inclusive a China e a Rússia. Quando o Lula recebeu esse convite, ele não soube o que fazer, e ele basicamente disse não, porque ele propôs algumas coisas para o Trump que são absolutamente inaceitáveis, como a limitação do Conselho de Paz à questão de Gaza, e o Trump quer que isso seja, de fato, algo que se contrapõe à ONU, e um assento para Palestina nesses debates. Uma vez que o documento do estatuto proposto pelo Trump para o Conselho de Paz prevê uma atuação para assegurar a paz duradoura em áreas afetadas ou ameaçadas sobre conflito, é evidente que a ideia não é limitar a atuação de Gaza, mas também ter uma organização com um objeto mais amplo para esvaziar justamente a ONU. Sobre um assento para a Palestina no debate, eu não preciso nem falar que não vai ser aceito. Não sei se vocês sabem, mas JBS pagou 5 milhões para a campanha do Trump. Uma doadora judia pagou 250 milhões na campanha do Trump. O genro e a filha do Trump são judeus. E, inclusive, o genro dele tem um dos papéis centrais nesse Conselho de Segurança. Eu acho que eles não querem palestinos no assento. Eu acho que nenhuma dessas pessoas que eu citei querem palestinos nesse assento. Só acho. Além disso, o Brasil também apresentou, o Lula também apresentou apontou algumas falhas, digamos assim, como a presidência fixa do Conselho, no fato que é do Trump,
o fato de ser exigido, aliás, vitalícia, e ele tem o direito de apontar o sucessor, o fato de ser exigido um pagamento de $1 bilhão para que o país convidado tenha um assento permanente, e também a impossibilidade de você emendar o texto do estatuto. Em outras palavras, o Lula disse não para o Trump. E eles parecem que vão se encontrar em fevereiro, em algum momento de fevereiro. Lembra, a gente ouviu isso outras vezes, também já tinha a ideia de que eles iam se encontrar em outubro, depois em novembro, depois em dezembro. Agora parece que vai ser em fevereiro, e pode ser que aconteça, mas eu já disse a vocês que isso não importa, isso não é... O Trump é capaz, é alguém totalmente capaz de sentar para conversar com você e te ferrar e depois te elogiar de novo. Veja, separei aqui para vocês uma publicação que o Trump fez no Truth Social, dizendo que ele conversou, por exemplo, com o Tim Walz, o governador do Minnesota, de uma maneira ótima, respeitosa, que teve uma ligação excelente, que eles estavam sincronizados. Tim Walz, é que eu sei que isso é uma coisa da política americana, vocês não sabem quem é Tim Walz, mas Tim Walz é o cara que era candidato a vice da Kamala Harris, que o Trump detonava sempre que surgia uma oportunidade. Tinha um apelido, Tim Tampax, né? Tim Templeton, Tim OB, digamos assim. Não é que ele criticava o Tim Walz nas eleições. Ele estava só criticando, não é só nas eleições, ele estava criticando o Tim Walz há algumas semanas. Tim Walz é aquele que está protagonizando um enorme conflito com o Trump na área da imigração no Minnesota, porque ele é governador, mas também aquele que estava envolvido no maior escândalo de corrupção dos últimos anos nos Estados Unidos, desviando bilhões de dólares dos pagadores de impostos para programas sociais fraudulentos para somalianos. E aí, o que eu digo a vocês é o seguinte, botem na sua cabeça, se o Lula conversa com vagabundo, socialista, radical, corrupto, americano, que ele critica e odeia, você acha que ele não vai conversar com o brasileiro? Ora, é claro que vai. Mas isso não significa que as coisas estejam às mil maravilhas. Bom, veremos cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, a gente continua trabalhando. Na verdade, trabalhando do outro lado, do lado oposto. A gente está fazendo nossa parte aqui em Israel. Vocês sabem que eu estou acompanhando o Flávio Bolsonaro e tem sido uma agenda muito intensa e proveitosa. Eu tenho a certeza de que a gente vai ter bons frutos surgindo disso. Estou aqui com o Eduardo Bolsonaro também, em vários compromissos, e alguns deles a gente pode citar para vocês. Nós tivemos um almoço com o embaixador da Argentina em Jerusalém, o rabino Axel Washnish. Tenho dificuldade de pronunciar esses nomes às vezes, mas o rabino Axel. Depois, nós tivemos no Knesset. Knesset é o icônico parlamento de Israel, onde o Eduardo e o Flávio discursaram na Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo. E nessa ocasião foi muito interessante a maneira como o Flávio foi recebido. Vejam o vídeo. President Lula is a symbol of socialism connecting to anti-Semitism. Brasil. Isso foi, a gente estava entrando no Knesset, dá para ver que eu estava ali do lado do Eduardo, do Flávio, desculpa se fosse Eduardo, e umas criancinhas viram e ele falou Brasil, e as criancinhas foram à loucura gritando Bolsonaro, você é o Bolsonaro, e aqui em Israel, né, criancinhas que estavam no passeio escolar visitando o parlamento do Knesset. Como vai você? Olha, eu bonito. Aquela foi uma reunião que eu participei com um cara aqui que é uma espécie de... Foi o cara que denunciou os escândalos do judiciário aqui em Israel, uma pessoa com uma experiência muito interessante. Ele é deputado hoje. Senator Flávio Bolsonaro will run for president in October. He's in jail because of lawfare. Eu sempre digo para vocês assim, quanto mais as pessoas conhecem o Flávio, mais elas vão gostar dele.
e a gente encontrou com gente do Vox, gente do Parlamento Europeu, a Maria Georgiana, também membro do Parlamento Europeu da Romênia, o Pedro Frazão, do meu querido Portugal, do Partido Chega, o mesmo partido do André Ventura, que, se Deus quiser, vai ser o próximo presidente de Portugal. O Eduardo fez um discurso muito bom no Knesset, criticando duramente o governo Lula, foi tratado como deputado, inclusive aqui eles fizeram questão de continuar tratando ele como deputado, foi na mesa, sentou como deputado, apesar da cassação fajuta que fizeram o mandato dele no Brasil. Então os israelenses cagaram para a decisão da Câmara de cassar o mandato do Eduardo. O Eduardo ainda é reconhecido e recebido aqui como um deputado em Israel e fez um discurso muito bacana, mas o ponto alto foi o discurso absolutamente espetacular do Flávio Bolsonaro, um discurso de estadista, um discurso em inglês, muito bem feito. E o grande objetivo dessa viagem é colocar o Flávio nessa posição, posição de estadista, posição da pessoa que vai resetar as relações do Brasil com os países do mundo inteiro, vai colocar o Brasil não mais alinhado a Irã, a Hamas, a própria China, a Cuba, ao regime falido da Venezuela, e sim alinhado com países como os Estados Unidos, como Israel, e como dentro do mundo árabe, os países bacanas do mundo árabe, os países bacanas, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, para onde a gente está indo depois de amanhã, enfim, ou na verdade amanhã. Então, assim, é uma reorientação da política externa. E estamos falando das pessoas mais poderosas do mundo. Vejam, vocês estão vendo aí uma foto do primeiro-ministro de um país que não tem mais relações praticamente diplomáticas com o Brasil e é um dos países mais importantes do mundo, sentado aí recebendo Flávio Bolsonaro. Inclusive, desejando sucesso ao Flávio Bolsonaro. Não sei se a gente tem o vídeo, Bruno, dele desejando sucesso ao Flávio Bolsonaro. Se não tiver, está nas minhas redes sociais, desejando sucesso ao Flávio Bolsonaro na disputa para a presidência. E hoje a gente teve entrevista para vários veículos de mídia, inclusive para Índia Naftali, uma entrevista que eu vou passar aqui no meu canal, é impressionante, porque ela morou no Brasil e fala português, apesar de ser uma das grandes jornalistas aqui entrevistou também o Eduardo Bolsonaro, ser uma das grandes jornalistas aqui de Israel. Hoje teve entrevista para o Israel Times, enfim. A gente tem tido bastante agenda produtiva, recolocando, né, mudando a imagem, e vocês são inteligentes, e são pessoas que sabem. Vamos ver as reuniões, eu espero que algumas se tornem públicas, algumas reuniões não são públicas, mas vocês sabem que Israel tem talvez o melhor serviço de inteligência do mundo. E a gente se interessa por inteligência, inclusive para garantir que a nossa democracia funcione de forma adequada. Então, o bom entendedor entenda. A gente também se importa com o tamanho da influência que Israel tem na política americana. Então, talvez, se o Lula tem o Joesley, quem sabe a gente não tenha do nosso lado o AIPAC. Já expliquei para vocês no programa o que é o AIPAC. E quem sabe os ventos na política americana não soprem mais um pouquinho para o nosso lado, em nosso favor. Esse é o momento de juntar aliados. A área onde eu posso contribuir é essa, a área internacional. Vocês, não é segredo para vocês, eu faço um tipo de jornalismo muito honesto, vocês sabem o que eu estou fazendo aqui, vocês sabem que eu sou amigo pessoal do Flávio, como sou do Eduardo, como sou da família, e estou aqui porque eles entendem que eu tenho algo a contribuir do ponto de vista de estratégia internacional, mas não sou contratado da campanha, não estou fazendo campanha, não estou envolvido na campanha do Flávio, nada do tipo, mas como brasileiro, como um amigo da família, eu gosto de me voluntariar para poder ajudar. A campanha do Flávio, aliados do Flávio, rodaram, a campanha não existe campanha, né? Aliados do senador Flávio Bolsonaro rodaram uma pesquisa para saber como de fato estava a posição dele na disputa eleitoral, porque não dá para a gente ficar confiando em Quest ou o que quer que seja, muito menos naquele instituto lá que a UESC repercutiu do parceiro lá do Pedro Doria, né? Mas a gente rodou essa pesquisa, que eles rodaram essa pesquisa para descobrir o que estava acontecendo, e eu tive acesso. Um dos pontos que me chamou
muita atenção foi que foi perguntado aos entrevistados qual seria o assunto número 1 de preocupação do povo brasileiro. E, normalmente, bom, eu sou analista político, eu vivo disso, eu acharia que o tema de segurança pública seria o tema número 1, com sobra. Mas não, eu não vou dizer os números aqui, mas eu vou dizer para vocês que o tema número 1, consideravelmente à frente da segurança pública, foi impeachment de ministro do Supremo. Isso foi antes da gente saber toda essa putaria do Toffoli. Tinha já acabado de sair o negócio do Alexandre de Moraes, do contrato da Viviane, mas ainda não tinha saído o negócio do Toffoli. E naquele momento, antes da Globo entrar e embarcar completamente nesse assunto, esse já era o tema número 1, não só da direita, mas de todos os outros grupos. Inclusive, dentro da esquerda tinha um percentual que eu achei considerável, que já estava apoiando o impeachment de ministro do Supremo. Estou falando dos eleitores do Lula. E antes que vocês me perguntem, graças a Deus, essa pesquisa interna, o Flávio está muito bem melhor do que pareceu na pesquisa da Quest, mas isso aí eu não vou comentar no programa de hoje. Mas voltando a Andréa, o que ela está dizendo, e isso também é citado brevemente no primeiro vídeo, é que os ministros do Supremo Tribunal foram avisados, provavelmente por alguém da Polícia Federal, e eu entendo ameaçados pela Globo, que a investigação do Banco Master vai se tornar muito mais grave nos próximos tempos. Você acha que aconteceu já algo aqui inacreditável? O que a André Sadi está falando, e a Malu Gaspar está falando, é que avisaram ao STF, ameaçaram o STF, que a coisa vai piorar muito. Eu não vou contar para vocês de onde veio, mas eu ouvi uma conversa de bastidores de cúpula que foi mais ou menos nesse tom. Se você acha que está ruim, prepare-se, porque vai piorar muito. Diante disso, muita gente que está aí defendendo o Toffoli publicamente já entendeu que eles vão ter que buscar uma saída. Essa é justamente a filosofia. Vou buscar aqui um filósofo muito conhecido, o Mike Wazowski, aquele personagem do Monstros S.A., que diz o seguinte: manda esse treco de volta, senão o bicho pega. E como é que eles querem mandar o treco de volta para o bicho não pegar? Bom, qual é a solução do sistema para esse assunto? É mandar o caso para a primeira instância, porque aí você evita uma humilhação do Toffoli, já que o processo não vai para a mão de outro ministro e, ao mesmo tempo, tira o caso e, portanto, o foco do Supremo. Porque isso não vai resolver o problema de verdade. A ideia é conter os danos e não moralizar o Supremo, não evitar que os danos aconteçam. Isso porque você também não tem como segurar o que está por vir, já que as investigações ocorreram lá na primeira instância e ocorreriam ainda mais na primeira instância com as polícias civis, etc. E essas informações vão vazar, vão ser divulgadas e vão gerar desgaste da mesma forma, desde que a Globo esteja disposta a fazer jornalismo. A Globo, Metrópolis e todos os outros. Mas a ideia deles é essa, tentar sangrar, estancar a sangria para não contaminar os outros ministros que ainda não foram jogados no balaio. Tipo, até hoje, a gente não tinha noção de que o Toffoli fazia parte, que o Lewandowski fazia parte desse esquema. Então, mais uma vítima, e a Globo está avisando, novos reféns serão executados até tal hora, se Toffoli não deixar o caso. E essas reportagens estão saindo que a imprensa está fascinada com o assunto, e está fascinada com o assunto num grau de alarme em relação a esse caso, né, que é inédito. Então eles querem tirar esse bicho do Supremo, seja lá por que for, e acham que assim vão acabar aliviando a barra deles. Mas eu acho que eles não vão conseguir, porque as informações são maiores do que qualquer outra coisa. Essa pauta está na boca do povo. É bom que a gente conseguiu fazer um trabalho, eu acho incrível, né? Essa pesquisa de opinião, considerando que a mídia não falou sobre esse assunto tanto tempo e agora está falando quando o assunto já tinha se tornado o assunto número 1 do povo brasileiro, o assunto mais importante para o leitor brasileiro a ponto de aparecer liderando dentro de uma pesquisa. Isso é sinal que o jornalismo independente funcionou. Isso é sinal que, apesar de todas as tentativas deles para censurar e impedir que esse assunto fosse feito, e lembra, os inquéritos da fake news surgiram para isso. A gente conseguiu manter o assunto vivo, conseguiu conscientizar a boa parte da população e agora
Todo mundo, André Sadi, Malu Gaspar, que seja, todos, André Zamatais, todos eles estão tendo que comer a mão na mão aqui do papai, porque nós estamos virando para todas essas pessoas e falando, a gente avisou que esses caras não eram salvadores da democracia porra nenhuma, e que largar a democracia e destruir a democracia e o Estado de Direito só para ferrar o Bolsonaro ia ter um custo caro. E eu acho que isso diz muito sobre o caso, né? Diz muito também sobre a importância do jornalismo independente.